A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, uma outra cidade. Aí ele desceu de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para aquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. E o verso 6 diz: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e a gente não morra. Quero fazer ainda uma leitura que está em Marcos capítulo 4, versículo 35. Você pode acompanhar pelo telão, para a gente ser um pouco mais ágil aqui. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançaram sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Só até aqui o texto bíblico. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos, eu tenho duas pessoas aqui hoje que dormiram. Duas pessoas que estiveram num barco e elas de alguma forma pegaram no sono. Duas pessoas, duas histórias diferentes, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. O que eu percebo aqui é que as duas pessoas dormindo no barco criaram, ou de alguma forma estiveram presentes em uma tempestade. São dados que eu quero que você possa coletar enquanto eu estiver falando aqui. Nós temos um barco onde temos um profeta que fugiu de uma ordem, que estava em desobediência, e nós temos um outro barco onde Jesus está com seus discípulos que obedeceram uma ordem. Aqui Deus falou: vá para a cidade de Nínive, uma cidade onde ele deveria falar de Deus, pregar contra ela, mas ele vai para uma outra direção, desobediência. Aqui nós temos os discípulos que Jesus diz: passem para o outro lado, e eles seguem exatamente o que Cristo disse, e eles vão para o outro lado. Dois barcos, e num dos barcos, nós vemos que está dormindo dentro dele alguém que trouxe um prejuízo para o barco. Num outro barco está alguém dormindo que traz salvação para aquele barco. Na história de Jonas, que você pode ler na sua casa, vai dizer que eles perderam muita coisa, porque eles tiveram que jogar fora muitas especiarias. Esse navio estava indo para Tarsis, isso fica na Espanha, e era um local onde eles levavam muitas das especiarias que tinha no Oriente, mas eles perderam muita coisa, tendo que aliviar o navio por causa de uma tempestade que veio da desobediência. Aqui nós temos os discípulos pensando que iam morrer, porque uma grande tempestade se levantou, mas Jesus estava ali, e quando Jesus se levanta, a tempestade se acalma, e eles não perdem absolutamente nada, e ainda chegam do outro
lado. Eu estou colocando esses dados para vocês porque nós vivenciamos tempestades também na nossa vida, e muitas vezes elas estão ligadas a coisas da vida, realmente, mas outras vezes elas podem estar ligadas ao próprio Deus. Da onde procedem as nossas tempestades? Elas podem ser causadas por muitos fatores: pessoas, nós mesmos, problemas cotidianos da vida, mas para todas estas coisas, nós corremos para o auxílio de Deus. Ah, Senhor, eu errei, eu causei uma tempestade, me ajuda. Senhor, as pessoas estão causando uma tempestade na minha vida, me ajuda. Mas para quem nós recorremos quando Deus está causando uma tempestade na nossa vida? Como nós fazemos quando nós mesmos talvez provocamos essa tempestade e não conseguimos entender de que isso foi nossas ações que provocaram? Às vezes nós não temos muito cuidado com aquilo que entra no nosso barco da vida. Se você é o barco da sua vida, imagine que aquele barco aonde Jonas entrou, a Bíblia diz que ele pagou a passagem e entrou. Você consegue entender de que aquela pessoa que vendeu a passagem para ele não fazia ideia de que estava vendendo a passagem para alguém que ia trazer muito prejuízo? Quando aquele homem entregou seu bilhete da passagem e a pessoa recebeu, nem fazia ideia de que aquele homem que estava entrando no seu barco traria uma grande tempestade. Deixa eu te perguntar alguma coisa aqui. Alguma vez você já deixou alguém entrar no teu barco que causou tempestade? Fique só para você. Quantas pessoas já entraram no seu barco, na sua vida, no seu coração, que se você soubesse que te causaria toda a dor que causou, você teria devolvido o dinheiro? Não, pega esse bilhete aqui e vai-te embora, vai-te embora daqui. Quantas pessoas que entraram aqui, e que trouxeram tempestades que levaram muito de você. Aquele dono de barco não fazia ideia que naquele dia estava entrando alguém que ia fazer ele perder toda a riqueza que ele tinha no barco, e quase perder a própria vida. Sabe, é um princípio, eu acho que da humanidade. Aquilo que você não tem cuidado do que entra, pode mudar quem você é. Existem hoje se tem estudos de que se sabe que as bactérias que você tem no seu intestino, nós temos bactérias e muitas, né? Elas coordenam até mesmo o seu humor. Existem estudos hoje que mostram isso, que se a sua flora intestinal for boa, você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa para frente, você é uma pessoa alegre, feliz. Mas até mesmo a depressão pode estar ligada a uma microbiota intestinal ruim. Ou seja, o que entrou dentro de você passa a coordenar muito de quem você é. Eu não estou falando agora de mundo espiritual, agora estou falando apenas de mundo físico aqui. Existem doenças, existem fungos, existem bactérias, de que ao alojar-se na pessoa, começam a mudar o comportamento dessa pessoa. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou falando de ficção aqui. Alguém já pensa, The Last of Us, isso funciona, um fungo vai me pegar, vai me transformar num zumbi. Calma, não é isso. Apesar de que o Cordyceps, que é um fungo, quando toma uma formiga, faz isso, isso é fato relatado, na Amazônia acontece muito, a formiga passa a ser coordenada por esse fungo, né? Isso em seres humanos não acontece, fique tranquilo, amém? Às vezes parece que aconteceu, né? Porque tu olha para uma pessoa e diz, não, tu não pode estar fazendo isso, mas não é fungo, às vezes é bobeira mesmo, às vezes é só bobeira.
Mas o que acontece é de que nós somos suscetíveis a coisas que nós permitimos que entre. Quando você come gordura saturada demais, você está suscetível a ter um problema cardíaco. Aquilo que entra produz resultados. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quantos de nós emprestamos os nossos ouvidos a coisas que não edificam, não ajudam, e está entrando muita coisa por aqui que está mudando isso aqui. Está entrando muita coisa por aqui pelos olhos, que está mudando isso aqui. Está alterando o meu coração, está alterando a minha mente, está alterando o meu humor, está alterando-me espiritualmente, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo. E nós temos que cuidar, porque nem tudo aquilo que a gente está vendo é a verdade, é a realidade, porque tudo depende dos ângulos em que as pessoas olham. Mas o cuidado maior é porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, algumas outras coisas se movem dentro de nós por ouvir desgraça, por ouvir notícia ruim, por ouvir murmuração. Quando você ouve uma notícia ruim, não há como o teu espírito não sentir isso. Você sabe de alguém que teve uma queda, se machucou, morreu, perdeu alguém querido, você fica movido com aquilo, o teu espírito sofre com aquilo. Quando você soube que alguém mentiu a teu respeito, te caluniou, falou algo que não devia ter falado de você, que você não merecia aquilo, como é que você fica? Feliz? Estão falando mal de mim, que legal, que bênção. Não, a gente fica mal, a gente fica triste. Ou seja, alguma coisa entrou aqui no nosso barco, no barco da nossa vida, e começou a causar alterações. Gente, eu estou dizendo isso porque facilmente algumas coisas entram dentro do nosso coração, nós permitimos que entre e que permaneça dentro de nós, e por permanecer dentro de nós, algumas tempestades estão acontecendo, nós estamos vivenciando, nós estamos perdendo coisas, nós estamos sofrendo, e não entendemos de que existem algumas coisas que precisam sair, porque se continuarem lá dentro, vão te fazer mal. Assim como você foi num lugar caríssimo da cidade, vem cá, vamos imaginar, você foi num lugar caríssimo aqui da cidade, um restaurante bem caro, você pagou ali, você comeu aquele sushi maravilhoso, ou enfim, a churrascaria, enfim, o que você gostar aí, mas você pagou muito caro, aquele jantar caríssimo, aí você chegou em casa e começa assim, meu Deus, não pode, começou a sentir que teu estômago está rejeitando aquela comida, aí você pensa, meu Deus, a carninha moída ele aceita, miserável, agora a comida, paguei tão caro, não vou vomitar não, R$300 não vomito, não vou vomitar, mas você está mal, você começa, e você vai deitar e está ruim, e levanta, e aí você vai, toma um sal de fruta, um negócio para melhorar, e não vai, você pensa, não pode, 300 pila, não posso, o que você vai fazer? Você vai ficar lutando aí por causa do teu dinheiro, ou você vai chegar lá e vai vomitar aquilo que está te fazendo mal, e vai dormir bem, e vai ficar bem? Não parece lógico? Parece, mas na nossa vida, quantas vezes a gente continua mal, e a gente não coloca para fora aquilo que está fazendo mal para a gente? A gente continua com Jonas dormindo dentro de nós. Esse capitão, ele fez uma coisa errada, ele deixou Jonas entrar, ele não sabia, mas Jonas entrou. Só que no momento em que eles estavam naquela luta toda, ele vai até Jonas, e ele pergunta, olha, não te importa que a gente morra aqui todo mundo? Vai, chama o teu Deus aí, faça alguma coisa.
Ele acorda Jonas pedindo auxílio. E os discípulos fazem a mesma coisa, eles vão até Jesus, acordam Jesus e diz: por favor, nos ajude. A diferença é que às vezes nós procuramos dentro de nós o que está causando mal, só que aquilo não vai poder resolver o teu problema. Se você está guardando rancor, está guardando ofensa dentro de você, você vai até a ofensa, mas você só vai sair mais ofendido ainda, você não vai melhorar. A grande questão é, quem é que está dormindo dentro do seu barco? Quem foi que você permitiu que entrasse dentro do seu barco e que agora está causando tempestades dentro de você? Quem é que você aloja dentro de ti há tanto tempo? Quem é que anda nesse barco que de tempos em tempos está sofrendo tempestades e você perdendo coisas? Você já percebeu que você vai até um porto seguro, até um momento, ou seja na igreja, e você recebe algo, e você está vencendo, e daqui a pouco as coisas estão dando certo na tua vida, e oh, que bênção, está tudo certo, agora nós vamos conseguir chegar até do outro lado. Você vai pensando, agora eu vou conquistar mais coisas. Na metade do caminho, tempestade, leva tudo que você conquistou, e você está de novo, só com a tua vida. Você chega em outro porto. O porto simboliza as estações da vida, momentos da sua vida que são diferentes. Aí você pensa, não, agora vai. Aí você começa a se levantar, a se restaurar, está tudo certo. Aí começa a angariar valores de novo, e eles podem ser financeiros também. E você está, agora sim, agora eu vou viajar até o outro lado, agora eu vou conquistar, agora eu vou chegar, eu vou vencer, agora eu vou formar minha família, agora eu vou conquistar minha empresa própria, agora eu vou ter tantos planos. Mas quando você está no caminho, vem a tempestade, derruba tudo de novo. Mas a única coisa que não está saindo do teu barco, talvez seja aquilo que está causando o problema no seu barco. Aquele barco perdeu todas as suas especiarias, ele perdeu todas as suas riquezas, porque Jonas estava dentro dele. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já deve estar ministrando ao seu coração. Às vezes nós pensamos que o problema está nos portos, às vezes a gente pensa que o problema está em Deus, às vezes nós pensamos que o problema está em tantas outras coisas, mas não percebemos que no porão do nosso navio existe alguém que precisa sair de lá. Há pessoas que na popa do seu navio, na parte superior e visível do seu navio, tem um casamento feliz, mas guarda o ex lá no fundo do porão. Está guardando coisas do relacionamento passado lá no fundo. Guarda rancor ainda, guarda mágoa ainda, guarda um monte de coisa. Pois esse miserável desse Jonas está causando tempestades na sua vida. Está guardando histórias que já deveriam ter sido jogadas no mar faz muito tempo. Está guardando coisas que não deveria guardar. Guarda comportamentos que não deveria guardar, mas já desceu as águas, já aceitou Jesus, já se batizou, mas continua guardando murmuração no porão, continua guardando mentira no porão, continua guardando pornografia no porão, continua guardando coisas erradas no porão. Nunca vai chegar do outro lado com sucesso, sempre vai haver uma tempestade destruindo você, sempre vai haver alguma coisa tirando a tua paz, não querendo deixar você chegar do outro lado. Agora a diferença é que quando Jesus está no nosso barco, pastor, aí não tem tempestade, é só um mar calmo. Não, tem tempestade também. Só que quando a tempestade vem, nós sabemos a quem recorrer, nós vamos a Cristo. Ele se levanta, Ele diz: acalma-te vento, aquieta-te mar, e então nós conseguimos chegar do outro lado. Quem é que dorme no seu barco? Quem é que está dormindo? Jesus ou Jonas? Quem é que está definindo a tempestade em você? E você sabe o que você está vivendo, e às vezes a dificuldade é nós temos que admitir que nós mesmos fomos os responsáveis pela tempestade. Como capitães, às vezes nós não atentamos para quem entrou no nosso barco, e jogar fora
aquilo que nós permitimos entrar, ter que admitir que nós causamos isso, não é para qualquer pessoa, porque às vezes a nossa família está sofrendo tempestades por nossa causa. Foi a gente que permitiu que entrasse. Nós deixamos entrar uma coisa que está causando uma tempestade, está todo mundo sofrendo. Um capitão deixou um homem entrar, e todos os que estavam no navio sofreram. Às vezes o marido toma uma decisão errada, a esposa toma uma decisão errada. O marido diz: amor, deixa, está tudo certo. A esposa: não, porque o Jonas está ali. Às vezes ao contrário, ela está intercedendo, está buscando, está dizendo: meu amor, em nome de Jesus, deixa isso para lá, se liberta disso. E ele: não. Daqui a pouco estão os filhos sofrendo, estão as finanças sofrendo, está todo mundo sofrendo, porque ele não teve coragem de descer até no porão e dizer: Jonas, vai-te embora daqui, tu não pode mais permanecer aqui no meu barco. A dificuldade às vezes é a gente admitir que não foi ninguém que empurrou esse Jonas aí para dentro, fomos nós mesmos que vendemos o ingresso para ele, fomos nós mesmos que permitimos que entrasse. Mas assim como você teve autoridade de permitir que entre, você tem autoridade para expulsar aquilo que está causando tempestade na sua vida. Algumas tempestades, como eu disse, elas vêm e elas nos fazem correr a Cristo. Mas se você correu para o teu barco e Cristo não está dormindo nele, pode ter certeza que tem um Jonas escondido aí. Pode ter certeza que tem alguém causando tempestades aí dentro de você. E é um espaço muito grande, existe uma diferença muito grande entre Jesus e Jonas. Isso me faz lembrar de um versículo que diz que os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. É como um abismo que nos separa de Deus. E daqui a pouco parece que tudo está tão distante, a felicidade está tão distante, a graça está tão distante, a resposta das nossas orações parece tão distante. E são os nossos pecados que fazem divisão, diz lá no livro do profeta Isaías, entre nós e o nosso Deus. Hoje, nesse culto de Santa Ceia, onde daqui a pouco nós estaremos todos juntos aqui para cear, onde nós estaremos daqui a pouco todos juntos aqui para celebrar esse tempo de comunhão com Deus, eu pergunto a você: com quem você vai cear? Você vai pegar os elementos e brindar com Jonas, ou você vai brindar com Cristo? Quem é que está no seu barco? Quem é que está regulando a sua vida? E algumas dificuldades que nós estamos vivenciando, talvez elas nem deveriam ser para esse tempo. Algumas conquistas, sabe quando você tem aquela conquista e daqui a pouco você contou o testemunho para todo mundo e parece que tem que descontar o testemunho? Pois é, não foi bem aquilo, tive que devolver a casa, tive que devolver o carro, aquele emprego não foi aquilo que eu imaginava, e eles acabaram cancelando o contrato. Sabe aqueles momentos que você fica se perguntando: Deus, por que isso aconteceu comigo? Senhor, tu está querendo me humilhar, tu está querendo acabar comigo, e Deus não tem nada a ver com aquilo. Deus está dizendo: filho, eu tentei entrar no teu barco, mas só tinha mais um espaço, e você deu para Jonas. Eu olho para Pedro, e o apóstolo Pedro, quando ainda era só um pescador, eu já preguei isso algumas semanas atrás, ele tinha espaço no seu barco, e ele emprestou para quem o seu barco? Para quem ele deu o espaço? Para Jesus. E no dia que ele deu espaço, que Jesus entrou no seu barco, a Bíblia diz que Jesus pregou um sermão muito lindo, e quando terminou o sermão ele diz: ei, agora vai até lá no mar alto e joga as tuas redes, porque você vai pegar peixe. Jesus deu uma palavra de ordem, Jesus fez o impossível, porque naquele horário geralmente não tinha peixe, e Pedro foi motivado pela palavra que ele ouviu, porque ele estava no barco aonde Jesus estava. Todas as vezes que nós estamos na igreja,
mas Jesus está dentro do nosso barco, as palavras que são faladas aqui dão resultado na nossa vida. Mas você pode estar dentro da igreja, mas ter um Jonas dentro do barco, você ouve e parece que não ouviu nada. Já viu que tem pessoas que vêm na igreja, mas nunca consegue ter uma libertação? A pessoa está na igreja, mas ela não é igreja, e são duas coisas diferentes. Você pode estar dentro de 4 paredes, mas não fazer parte. Jesus disse que não era necessário apenas que você estivesse nele, mas que as palavras dele estivessem em você. Pedro ouviu a palavra, Jesus estava ministrando a palavra, e quando Jesus deu uma palavra louca para ele: vai até no mar alto e joga as tuas redes que você vai pegar peixe. Ele disse: olha, Senhor, pesquei a noite inteira, não deu nada, mas segundo a tua palavra eu vou fazer, segundo a tua palavra eu vou acreditar, segundo a tua palavra eu vou fazer o impossível. Nessa manhã, talvez Deus esteja dizendo para você assim, ó: dê uma olhada no teu porão, e dê uma olhada com cuidado, tem alguma coisa que está fazendo mal para você lá dentro. Eu te convido nessa manhã, antes mesmo de nós cearmos, que você possa dar uma volta no porão da sua vida, que você possa olhar lá embaixo, se você não está guardando alguém, se você não está guardando as palavras de alguém, se você não está guardando a ação de alguém, se você não está guardando algumas coisas que já deveriam ter sido colocadas para fora, se você não está atraindo tempestades com esse rancor todo, se você não está atraindo tempestades com esses medos que você preserva, com vícios que você preserva, com pecados de estimação que você preserva, e parece que está tudo certo, até o momento em que nós começamos a perder. Não pare esperando que você perca coisas para daí agir. Você tem o poder de agir agora. A trajetória cristã em direção ao céu é uma trajetória de santificação, de limpeza, e a tempestade não vai te alcançar, se no processo que você está andando, você estiver limpando o teu barco, colocando para fora aquilo que não presta. Porque eu posso admitir para você, quantas vezes eu fui dar uma voltinha no porão e percebi que entrou coisas que não deveriam ter entrado. Sabe aquele momento que você tem um contato com alguém, e quando você sai parece que ficou um resíduo ruim, e ao invés de você já pegar e jogar fora, você guarda no porão, diz assim: vai que um dia eu preciso usar isso aqui. Me fez, né? Mas eu vou deixar guardadinho aqui, porque um dia eu vou te jogar na cara isso aqui, um dia eu vou te mostrar o que você fez. Cuidado com isso, porque o que mais acontece é você atrair tempestades, por isso que você guardou, do que você ir à forra com alguém. Hoje, diante dessa palavra, eu pergunto a você: quem é que está dormindo no seu barco nessa manhã? Alguém que você pode chamar no teu desespero e que vai resolver o teu problema? Ou alguém que já destruiu muito, destroçou com tudo que tinha, e você agora escolhe continuar perdendo a sua vida, ou dizer: Jonas, fora do meu barco, eu não preciso de você mais no meu barco. Eu não sei qual é o nome do seu problema, eu não sei qual é o nome daquilo que está causando tempestades, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa manhã, Ele vai ministrar ao seu coração aquilo que precisa sair com urgência, porque há muita riqueza de Deus para ser colocada em você, e Deus não vai colocar nada em você para ser jogado no mar. Deus não vai colocar nada dentro de você para você perder ali na frente. Ele quer colocar dentro da sua vida para permanecer em você. Então eu quero orar nessa manhã por 2 classes de pessoas.
Eu quero orar por alguém que viu Jonas dentro do seu porão, que percebeu que entrou alguma coisa que não podia estar lá dentro, que de tempos em tempos se manifesta e faz você perder tudo. Mas eu também quero orar por algumas pessoas aqui hoje, que talvez você esteja vivenciando tempestades, e você está em desespero, mas você não precisa entrar em desespero, você só precisa ir até Jesus, que já está dormindo no seu barco, e chamar Ele e dizer: Senhor, nos socorra. E Ele vai se levantar, e antes mesmo de você perder a sua saúde, antes de você perder suas finanças, antes de você perder o seu casamento, antes de você perder, sabe, a sua esperança, Jesus vai levantar as mãos e vai acalmar essa sua tempestade. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.